Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom tê-lo, que bom tê-la aqui hoje, no domingo, conversando sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do quê? Concursos. Mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo. Um aviso, não haverá interação ao vivo, porque esta aula é gravada. Mas você não precisa deixar a sua dúvida sem resposta. Você pode colocar a sua dúvida nos comentários no vídeo ou encaminhá-la para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Se você está aqui, primeira vez, sem material, não tem problema. Esse material está no blog Professora Raquel Tinoco, este e todos os outros materiais das aulas passadas, ou ainda no link na bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Bem, se não há interação ao vivo, como esta aula funciona? 20 minutos aproximadamente, intervalo, mais 20 minutos e eu volto para me despedir de você, tudo bem? Então eu coloco a vinheta para que a gente comece a nossa conversa agora. Olá, retomando nossa conversa sobre Lei 9504 de 1997, a Lei das Eleições, especificamente no tema propaganda eleitoral. Nós já abordamos disposições preliminares, pré-campanha eleitoral, pré-candidatura, poder de polícia e hoje a gente começa a analisar a chamada propaganda eleitoral em geral. A Lei 9504 de 1997 começa a partir do artigo 36 a falar sobre regras gerais da propaganda eleitoral e depois ela vem falando de cada uma das modalidades específicas. Então, hoje, a gente começa a falar da propaganda eleitoral em geral. Então, já compartilho o slide com você e vamos relembrar, isso mesmo, vamos retomar o assunto a partir do conceito de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, por isso, é relembrar, porque nós já conversamos sobre esse conceito, estamos relembrando para que você possa, a partir daí, conversar comigo acerca das regras gerais de propaganda eleitoral. Então, segundo José Jairo Gomes, um dos nossos doutrinadores de direito eleitoral, denomina-se propaganda eleitoral a elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público eletivo. O glossário do TSE também define propaganda eleitoral. É a que visa a captação de votos facultada aos partidos, coligações e candidatos. Busca, através dos meios publicitários permitidos na lei eleitoral, influir no processo decisório do eleitorado, divulgando-se o currículo dos candidatos, suas propostas e mensagens no período denominado de campanha eleitoral. Ou seja, estamos diante da propaganda que vai apresentar ao eleitorado a plataforma de campanha, com o objetivo principal de angariar votos. Então, nós temos o período amplo de propaganda eleitoral e o período restrito de propaganda eleitoral. Você já sabe que ela somente será permitida após o dia 15 de agosto do ano das eleições, ou seja, a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições. Você também já sabe que propaganda eleitoral é aquela que só acontece em ano eleitoral após o dia 15 de agosto, certo? Ou a partir do dia 16 de agosto. Então, existe um período de propaganda
amplo, um período amplo de propaganda. E existe um período em que determinadas modalidades de propaganda eleitoral são vedadas. Então, é o período restrito. Onde eu tenho essa previsão? No Código Eleitoral. Mas antes, vamos analisar o gráfico. Período amplo, período restrito. Primeiro, eu tenho as convenções partidárias que acontecem de 20 de julho a 5 de agosto. Para que servem mesmo as convenções partidárias? Para a escolha de candidatos e candidatas e também para a deliberação sobre alianças, sobre coligações majoritárias. Então, realizada a convenção partidária, eu sigo para a fase de requerimento de registro de candidatura. E essa fase de requerimento de registro de candidatura vai até às 19 horas do dia, até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. Após o dia 15 de agosto do ano das eleições ou a partir de 16 de agosto do ano eleitoral, inicia-se então a chamada campanha eleitoral. Autorizada aqui a propaganda eleitoral. Esse período amplo segue até 48 horas antes do pleito. O período de 48 horas antes do pleito até 24 horas depois é chamado período restrito. Por quê? Porque dentro desse período é vedada a propaganda por rádio, televisão, comícios e reuniões públicas. Então, dentro desse período restrito, veda-se a realização de propaganda eleitoral por meio do rádio, TV, comícios e reuniões públicas. Quem traz isso é o Código Eleitoral, no seu artigo 240. Artigo 36 da Lei 9504 de 1997 vai trazer o período em que eu tenho a autorização para a campanha eleitoral. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. De novo, após 15 de agosto do ano eleitoral é o mesmo que dizer a partir de 16 de agosto do ano das eleições. Código Eleitoral, artigo 240, vai confirmar no caput o mesmo período, a mesma autorização. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. E vai trazer em seu parágrafo único o período restrito de propaganda eleitoral. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Então, veja, dentro desse período é vedada a propaganda mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Você não pode confundir, por exemplo, em relação àquelas modalidades que seguem até a véspera do pleito. Toma cuidado. Começa no dia 16 de agosto do ano eleitoral e há modalidades de propaganda que seguem até a véspera do pleito. O que não pode ocorrer nas 48 horas antes e 24 horas depois do pleito é a propaganda por intermédio de rádio, televisão, comícios e reuniões públicas. Tudo bem? A Resolução 23.610 de 2019 tem sido utilizada nessa nossa conversa como suporte. Então, eu trouxe aqui a resolução para que você veja como ela traz a redação do Código Eleitoral, artigo 240. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer propaganda política na rádio ou na televisão, incluídos, olha por quê,
A resolução serve como suporte. Porque aqui, e eu tenho dito isso a você, que às vezes se preocupa, mas meu Deus, eu terei que estudar esta resolução? Não, você não vai precisar estudar a resolução, salvo se ela estiver presente em seu edital. Se ela não estiver presente em seu edital, você não precisa estudar, mas às vezes você vai precisar estudar a jurisprudência do TSE e a jurisprudência do STF. Essa jurisprudência já está no corpo da resolução, compondo as instruções para as próximas eleições. Então, além de trazer o texto da lei eleitoral, além de trazer o texto do Código Eleitoral, a resolução ainda traz para o seu corpo as decisões da Justiça Eleitoral, do TSE e também decisões do STF. Então, ela tem uma redação, muitas vezes, mais detalhada. Em relação àqueles tópicos sobre os quais o TSE precisou se debruçar em algum caso concreto, ela vai trazer aqui alguns detalhes a mais, e esses detalhes podem estar presentes na sua prova se ela vier com jurisprudência do STF, jurisprudência do TSE. Então, veja só, é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação de qualquer propaganda política na rádio ou na televisão, incluídos, entre outros, rádios comunitárias e os canais de televisão que operam em UHF, VHF e por assinatura, e ainda a realização de comícios ou reuniões públicas. Então, nesse período, vedada a propaganda política por intermédio do rádio, televisão, comícios ou reuniões públicas. Parágrafo único, olha que interessante. Olha o que a resolução vai dizer para você. Essa vedação, a vedação que está no artigo 240, parágrafo único do Código Eleitoral e que também está citada na resolução, não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet. Atenção, hein? Não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato ou no sítio do partido, federação ou coligação, nas formas previstas no artigo 57b da Lei 9504 de 97, que é o artigo que trata da chamada propaganda eleitoral pela internet. Então, veja, nesse período restrito de propaganda eleitoral, eu não tenho a vedação à propaganda veiculada gratuitamente na internet, onde? Em site eleitoral, em blog, em site interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato, ou ainda no site do partido, federação ou coligação, nas formas previstas para propaganda na internet, na Lei 9504 de 1997. Então, isso é interessante, porque muitas vezes a banca vem perguntando a você se nesse período restrito é vedada a propaganda gratuita veiculada pela internet. Não. A lei eleitoral, o Código Eleitoral afirma categoricamente que nesse período restrito eu não posso rádio, TV, comícios e reuniões públicas. Tudo bem até aqui? Então, conversamos sobre o período amplo e o período restrito para a veiculação da propaganda eleitoral. Agora, a gente começa a analisar os dispositivos que tratam da propaganda eleitoral em geral. E a gente inicia pelo Código Eleitoral. Exatamente. Código Eleitoral traz no seu artigo 240, embora ele afirme tratar-se de propaganda partidária, nós estaremos diante de propaganda eleitoral. Então, veja, a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária, lógico.
Eu preciso saber de onde vem aquela veiculação. Então, é a identificação daquele responsável, partido responsável por aquela propaganda. Então, a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, rádio, TV, impressa, internet, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Eu lembro que há muitos anos atrás, nós tivemos um caso que ficou notório na propaganda eleitoral, em que uma atriz, fazendo propaganda eleitoral para o candidato da sua preferência, meio que amedrontava o povo, meio que trazia um discurso de medo para causar um estado passional, um estado emocional em relação ao voto ao adversário. É como se fosse uma propaganda negativa, ou seja, uma propaganda de não voto, mas com um discurso que causava, sim, um impacto emocional. Ou seja, olha, se você votar naquele outro lá, pode acontecer isso. Essa propaganda, ela ficou famosa justamente por causa do que está previsto aqui no Código Eleitoral. É vedado, é proibido utilizar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Sem prejuízo do processo das penas imputadas, das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo. Então, toma cuidado. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas. A gente já viu que na propaganda eleitoral existe sim a possibilidade de imposição de multa, mas ainda que no exercício do poder de polícia, o juiz eleitoral não pode de ofício instaurar procedimento que vá aplicar aquele que praticou, aquele que realizou propaganda eleitoral indevida, certo? Que vai imputar aquele que pratica propaganda eleitoral indevida, multa. A multa prevista na lei eleitoral. Então, ainda que imbuído do poder de polícia, ele não pode, de ofício, instaurar procedimento para imposição de multa por propaganda eleitoral irregular. Por quê? Porque a própria Lei 9504 de 97 traz em seu artigo 96 legitimados para a representação. Quem são eles? Você já conhece. Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, candidatos e hoje também federações eleitorais. Eles são os legitimados para essa representação. O eleitor pode levar a notícia do fato. Juiz eleitoral tomou conhecimento, encaminha ao Ministério Público Eleitoral para as providências necessárias. Mas o Código Eleitoral está falando, sem prejuízo das sanções. Sem prejuízo das sanções, a Justiça Eleitoral deverá adotar meios para fazer cessar imediatamente a veiculação de propaganda que não esteja de acordo com o Código Eleitoral, que não esteja de acordo com a Lei das Eleições. Resolução 23.610 de 2019, sem prejuízo das sanções pecuniárias específicas, os atos de propaganda eleitoral que importem abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, independentemente do momento de sua realização ou verificação, poderão ser examinadas na forma e para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Eu estou falando da ação de investigação judicial eleitoral, que é o instrumento próprio
para se apurar abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social. E isso também pode ocorrer durante a propaganda eleitoral. Isso também pode ocorrer durante a propaganda eleitoral e a própria Lei 9504 de 1997 prevê que algumas condutas podem trazer a imputação de sanção, serão consideradas crime ou condutas, que estão ali tipificadas como crime, condutas que acarretam a imposição de multa sem prejuízo da apuração por abuso de poder econômico e ou político, certo? Então, sim, verificada a ocorrência de abuso de poder econômico, abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, pode-se utilizar, pode-se levar para a utilização do instrumento adequado previsto na LC 64 de 1990, que é a ação de investigação judicial eleitoral. Então, quem trouxe isso? Quem trouxe isso? A resolução. A resolução fundamentada, é lógico, em dispositivos da lei eleitoral, mas também em jurisprudência do TSE. Então, de novo, sem prejuízo das sanções pecuniárias específicas, os atos de propaganda eleitoral que importem abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, independentemente do momento de sua realização ou verificação, poderão ser examinados na forma e para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, ou seja, utilizar-se do instrumento próprio para, inclusive, trazer a chamada inelegibilidade imputada, inelegibilidade cominada, como previsto na Lei Complementar 64 de 1990. Nós estamos conversando sobre propaganda eleitoral em geral. No próximo bloco, a gente continua. Dando continuidade a esta nossa conversa sobre propaganda eleitoral em geral, como eu disse a você, a lei eleitoral, a lei das eleições, ela traz um grupo de artigos com regras gerais sobre a propaganda eleitoral. E uma dessas regras gerais é a forma como a propaganda eleitoral para a eleição majoritária deve se materializar para o eleitor. A primeira regra relacionada à propaganda eleitoral para a eleição majoritária não está no grupo de artigos especificamente relacionados à propaganda, mas sim aos artigos que tratam das coligações. Artigo 6º da Lei 9504 de 1997, que trata de coligações, traz regras para a veiculação da propaganda majoritária, da coligação majoritária. E veja, esse dispositivo do artigo 6º, ele tem um problema. Ele tem um problema, assim como nós já vimos, há também um problema na redação da lei das eleições quanto à cota em relação à candidatura de cada gênero. Ou seja, o legislador ordinário deixou escapar ali a possibilidade de coligação proporcional, lá na cota de gênero. O mesmo ele fez aqui na parte relacionada a coligações no que diz respeito à propaganda. E isso é um perigo,
Por que isso é um perigo? Porque muitas vezes a banca é literal. A banca vem aqui, copia e cola e coloca, copia e cola na prova. E você está estudando e você sabe que a Constituição da República Federativa do Brasil hoje veda coligação proporcional. Mas, de forma descuidada, isso permanece na lei das eleições em alguns dispositivos. E esse é um deles. Vamos ver? Artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9504 de 97. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Deveria parar aqui. Mas eles esqueceram, nas reformas todas eleitorais que fizeram, de retirar essa parte final. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Veja, nós não temos mais coligação proporcional, certo? Isso não existe mais. É lógico que na propaganda proporcional, ele vai utilizar apenas a legenda do partido. Por quê? Porque os candidatos estão concorrendo entre si. Há uma competição, porque eu tenho um determinado número de cadeiras e cada partido tem a possibilidade de registrar para aquele número de cadeiras um percentual de candidatos. Então, é cada partido. Então, imagina, são 10 cadeiras. Vamos imaginar, são 38 partidos. Cada partido pode registrar para aquelas 10 cadeiras 100% mais um, cada partido. Então, todos esses candidatos concorrem àquelas 10 cadeiras naquela circunscrição. Então, é lógico que na propaganda dele, ele só pode utilizar a legenda do partido. Ou então, ele estaria fazendo propaganda eleitoral para outro candidato, certo? Então, é lógico que na eleição proporcional, cada partido, cada candidato usará na propaganda apenas a legenda do seu partido. E hoje não existe mais coligação proporcional. Diferentemente do que acontece, agora sim, na coligação majoritária. Então, se não há coligação, cada candidato, legenda do partido. Mas a coligação, então, na coligação isso é diferente. Por quê? Porque tem que ficar muito claro para você, eleitor, que aquele candidato da sua preferência está concorrendo, mas não de forma isolada. Ele está em conjunto, aliançado com vários outros partidos. E pode ser que, dentre aqueles partidos, existam alguns com os quais você não concorde. Ou seja, alguns partidos cuja ideologia não deixa você muito confortável. Então, você não gosta da ideologia daquele partido e, às vezes, você desiste de votar naquele candidato por causa da aliança. Mas isso tem que ficar claro porque você não está obrigado a votar naquele candidato, certo? Você vota em quem você escolhe, então tem que haver clareza para que esse seu voto seja dado de forma consciente. Por isso, na coligação majoritária, você sabe que a coligação tem uma denominação, ela pode escolher uma denominação, que pode ser inclusive a junção de todas as siglas dos partidos que a integram. Sob essa denominação, eu tenho que ter a legenda de todos os partidos que integram aquela coligação. Essa é a regra para a propaganda eleitoral na coligação majoritária. Regra que está prevista dentro dos artigos relacionados às coligações. A resolução 23.610 de 2019 vai trazer, é lógico, a redação correta. Na propaganda para a eleição majoritária, a federação e a coligação usarão obrigatoriamente sob a sua denominação as legendas de todos os partidos políticos que a integram, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9504 de 97, que foi exatamente o que acabamos de ler.
No caso de coligação integrada por federação partidária, deve constar da propaganda o nome da federação e de todos os partidos políticos, inclusive daqueles reunidos em federação. Mas, professora, não entendi nada. Eu estudei que a federação foi criada apenas para a eleição proporcional, mas eu acabei de ver aqui na resolução que na propaganda para a eleição majoritária, a federação e a coligação, tudo bem, a federação, eu não posso mais ter coligação proporcional. Então, a federação surgiu suprindo isso. Então, partidos políticos se reúnem para a eleição proporcional. Então, pode haver federação e a federação foi criada para a eleição proporcional, mas a federação se comporta como um só partido. Então, sim, ela vai lançar os seus candidatos de forma, reunida, não é isso? Ela vai lançar em federação os seus candidatos proporcionais. Cada partido pode lançar isoladamente os seus candidatos proporcionais. Então existem duas opções hoje para a eleição proporcional? Sim. Ou os candidatos são lançados isoladamente por seus partidos políticos, ou os candidatos são lançados por federações. Entendeu? Mas assim como um partido político pode se coligar para a eleição majoritária, a federação também. Então não esqueça, a federação ela pode participar da eleição majoritária, certo? Coligando-se com outros partidos. Então é admitida uma coligação, é admitida uma federação se coligar para uma eleição majoritária? É sim, é sim. Então tome cuidado, tá bom? A coligação não pode lançar candidatos proporcionais, a federação sim. Partidos políticos podem se coligar para a eleição majoritária, federações também. Então volto para cá, certo? Veja bem. Na propaganda para a eleição majoritária, a federação e a coligação usarão obrigatoriamente, sob a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que as integram. Então, sim, federações participam de eleições majoritárias. Federações lançam candidatos proporcionais. Partidos políticos participam de forma isolada ou coligados de eleição majoritária. Coligação não pode lançar candidatos proporcionais. Partidos políticos de forma isolada, sim. Certo? Tranquilo? Tranquila? Seguindo então. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Outra medida importantíssima. Antigamente, muitos eleitores iam para as urnas sem saber quem compunha a chapa. Exatamente. Você ia pelo cabeça de chapa, pelo titular, mas você nem sabia quem era o vice, certo? Hoje, essa divulgação, ela é muito mais clara, muito mais clara. A gente não sabia quem eram os suplentes do senador, não sabia. Ia votar, votava no senador, mas não sabia quem eram os suplentes, porque muitas vezes isso interfere. Eu já escolhi o meu voto em uma chapa, não pelo titular, mas pelo vice. Eu já decidi votar em uma chapa, não por aquele que era o titular da chapa, o cabeça de chapa, mas o vice. Certo? Então é a mesma coisa. Isso tem que ser claro para o eleitor. Aquela chapa é composta pelo titular e seu vice. Na hora da propaganda, eu tenho que saber quem é o vice daquele titular. O mesmo acontece com o senador. Então, a partir daí, certo? A partir da reforma eleitoral de 2015, as regras mudaram.
Então, veja, na propaganda para cargos majoritários, executivo e senadores, deverão constar os nomes do vice e suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Então, veja, deve constar, e eu ainda tenho regra para que esse constar possa ser claro e legível. Certo? Então, não basta colocar ali a foto dele, o nome dele, não. Não pode ser inferior a 30% do tamanho dado à propaganda para o titular. Tudo bem? Então, isso cai em prova? Isso cai em prova. Isso é importante. Nós vamos falar aqui de vários dispositivos importantes. Então, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. O Código Eleitoral traz um rol de propagandas vedadas, um rol do que não pode estar em uma propaganda eleitoral. Não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classes. Não será tolerada propaganda que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis. Não será tolerada propaganda de incitamento de atentado contra pessoas ou bens. Não será tolerada a propaganda de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei da ordem pública, da lei de ordem pública. Não será tolerada propaganda que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Não será tolerada propaganda que perturbe o sossego público com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Não será tolerada aquela por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Aqueles dinheiros falsos, não é, que a gente tem? Aquele dinheirinho que é um dinheirinho impresso, que o verso não tem nada. Eu não posso colocar uma propaganda eleitoral no verso daquele papelzinho, né? daquele impresso que copia nossas notas, né? Copia nossas cédulas. Eu não posso colocar uma propaganda eleitoral no verso, de jeito nenhum. Porque há pessoas que confundem aquilo com dinheiro. Opa, olha só esse candidato, ele é bom. Ele até distribui dinheiro. Olha só, que coisa sensacional. Esse candidato pode fazer muito, porque ele distribui dinheiro. Olha aqui, ele acabou de distribuir R$100. Por quê? Há pessoas inexperientes, pessoas que podem confundir com moeda. Não será tolerada propaganda que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito. O interessante é que essas previsões estão no Código Eleitoral. E se você acompanha o ambiente político no Brasil há bastante tempo, você sabe que na época de propaganda eleitoral, até que isso fosse proibido por lei, era uma bagunça. Era um cartaz em cima de outro cartaz, isso dava briga. Um cabo eleitoral estava colocando, o outro chegava, tirava, eles saíam no pau, brigando para quem, qual é. Isso deu morte. De que candidato aquela propaganda ficava? Ela era colada uma em cima da outra. As passarelas, gente, era tenebroso. Árvores, viadutos, passarelas, era uma coisa horrenda. Mas isso, olha, o Código Eleitoral já trazia essa previsão que prejudica a higiene, a estética urbana ou contravenha posturas municipais ou a qualquer outra qualquer restrição de direito. Então, precisou colocar isso expressamente, detalhadamente na lei eleitoral, com a possibilidade de imposição de multa para que cessasse um pouco, certo?
Não será tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. A resolução 23.610 acrescenta, ela amplia. Não será tolerada propaganda respondendo a pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder, que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra a pessoa em razão de sua deficiência. Constituição da República, artigo 5º e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nesse caso, se você pegar o artigo 22 da resolução 23.610 de 2019, você vai ver que esse artigo vai enumerar, da mesma forma que o faz o Código Eleitoral, todas essas condutas vedadas. E além de enumerar as condutas previstas no Código, ela ainda acrescenta a vedação de propaganda que veicule preconceito, discriminatória, preconceito de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra a pessoa em razão da sua deficiência. Então, a resolução, ela ajuda você a compreender. E veja aqui, ó, e se for o caso, abuso de poder. E se for o caso, abuso de poder. Então, aí você pode entender por que ela remete, em determinadas situações, à Lei Complementar 64 de 1990 para o instrumento AIJE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Voltemos aqui, então, Código Eleitoral, artigo 243. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação penal competente, poderá demandar no juízo cível a reparação do dano moral respondendo por este o ofensor e solidariamente o partido político deste ofensor, quando responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Porque eu estou diante de crimes. Olha aqui, ó, vamos voltar. Não será tolerada a propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Consequência, o ofendido por essa propaganda, sem prejuízo e independente da ação penal competente, não esqueça, crimes eleitorais são todos de ação penal pública, inclusive os contra a honra. Então, não há que se falar em ação penal privada no crime eleitoral, certo? São todos de titularidade do Ministério Público Eleitoral. Então, sem prejuízo da ação penal cabível, poderá demandar no juízo cível a reparação por dano moral, respondendo por este o ofensor e solidariamente o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão. Então, atenção, quem responde? Quem ofendeu, volta para cá, quem ofendeu, solidariamente o partido político daquele que ofendeu, quando responsável por ação ou omissão, e ainda quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Lei 9504 de 97, na propaganda para a eleição majoritária, já vimos esse dispositivo. A coligação usará obrigatoriamente, sob a sua denominação, todas as legendas dos partidos que a integram. Estamos falando de propaganda eleitoral em geral. No próximo bloco, a gente continua.
Propaganda eleitoral em geral. Eu disse a você, no início desta aula, sobre a impossibilidade de o juiz eleitoral, mesmo imbuído do poder de polícia, instaurar de ofício procedimento para imposição de multa na propaganda eleitoral irregular. E eu falei para você que a Lei 9504 de 1997 prevê legitimados para representações. O artigo 96 traz o rol desses legitimados, ou seja, quem pode representar e é a si mesmo que é chamada representação por propaganda eleitoral ilícita e irregular. Então, quem pode representar? Quem pode representar? Partido político, coligação, candidato e hoje também federações partidárias, certo? Agora, esses legitimados, MPE, partidos, coligações, candidatos, federações, esses legitimados representam perante que órgãos da Justiça Eleitoral? Onde eu encontro a competência desses órgãos para o processo e julgamento dessas representações? Vamos lá, compartilhando com você. Lei 9504, parágrafo 5º, artigo 36. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei, poderá ser apresentada a comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei, poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital, e no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, tudo dentro do esperado. Nós sabemos que existem exceções a esse conjunto de órgãos da Justiça Eleitoral e respectivas competências e atribuições. Sim, existem exceções, mas em regra, se eu falo de eleição para presidente e vice-presidente da República, eu jogo logo ao link TSE. Se eu falo de governador e vice, deputados e senadores, eu ligo com os TREs. Se eu falo de prefeito, vice-prefeito e vereador, juiz municipal. Juiz eleitoral. Eleição municipal, juiz eleitoral. Então, há exceções? Claro que há exceções. Por exemplo, há momentos em que o juiz eleitoral deixa de ser competente para que a junta eleitoral passe a competência na eleição municipal. Eles trabalham em conjunto, certo? Eles vão trabalhando, até que em um momento, juiz eleitoral não tem mais competência, por exemplo, para a apuração. Não tem competência, por exemplo, para a diplomação. Então, sim, há exceções, mas na grande maioria das vezes, falei em presidente e vice-presidente da República, falei em TSE, falei em eleição geral, federal, estadual, falei em TRE, governador, senador, deputados, falei em eleição municipal, falei em juiz eleitoral e em determinadas situações em junta eleitoral. Além disso, eu ainda tenho competências excepcionais previstas no Código Eleitoral. Então, esses são os órgãos da Justiça Eleitoral competentes para o conhecimento de propaganda realizada em desconformidade com o que está previsto na Lei das Eleições. Estamos falando de regras gerais sobre a propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral em recinto aberto ou fechado. Quais são as regras gerais para a realização dessa propaganda? Veja, estou diante do direito de reunião.
Direito de reunião previsto no artigo 5º da Constituição da República, ou seja, a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Eu não preciso de licença para realizar esse ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado. Ah, então tá bom. Eu não preciso de licença. Tá certo. Eu não preciso de licença, mas eu preciso comunicar. Não preciso de autorização, de licença, mas eu preciso comunicar a realização desse evento para que algumas medidas necessárias sejam tomadas. Então, aqui está. A lei das eleições também vai falar sobre isso. Eu não preciso de licença, mas o candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes da realização do evento. Eu não preciso de autorização, eu não preciso de licença, mas eu preciso comunicar com o mínimo de 24 horas da realização do evento. Para quê? A fim de que a autoridade policial, cuidado, bancas adoram trocar essas informações, a fim de que a autoridade policial garanta, segundo a prioridade do aviso, ou seja, direito de preferência, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Então, eu vou informar para que aquela autoridade tome conhecimento de quem tem a preferência para a utilização daquele local, naquele dia e horário. Então, veja, se alguém já marcou o evento naquele local, dia e horário, a polícia, a autoridade policial terá cuidado para não marcar outro evento, principalmente entre partidos e correligionários que, são adversários. Isso pode gerar muita confusão. Então, sim, não preciso de autorização, não preciso de licença, mas devo comunicar à autoridade policial para esse fim. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Certo? Então, vamos lá. Continuo aqui. Artigo 244 do Código Eleitoral. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe pela forma que melhor lhes parecer. De novo, é assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe pela forma que melhor lhes parecer. Então, ele não precisa de licença da autoridade pública para esse fim, certo? Então, eu não preciso de licença da autoridade policial, da polícia, para a realização de ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado. Partidos políticos não precisam de licença de autoridade pública e nem pagar qualquer contribuição a essa autoridade pública para ter na sua fachada o nome que vá designá-lo pela forma que melhor lhe parecer. Vamos seguindo. Utilização de alto-falantes ou amplificadores de som na propaganda eleitoral. Artigo 39, parágrafo 3º. Você está vendo que nós estamos seguindo um roteiro. Então, a gente sai do artigo 36, a gente vai para o artigo 39, daqui a pouco a gente vai para o artigo 38, para o artigo 37, para que você tenha um roteiro.
Às vezes a lei, ela é um tanto quanto confusa. Então, eu estou facilitando para você essa organização, para que você possa seguir um roteiro e assim assimilar o conteúdo da melhor forma. Então, utilização de alto-falantes, ou amplificadores de som. Artigo 39, parágrafo 3º, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares, dos hospitais e casas de saúde, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Quando em funcionamento. Em relação às sedes, eu não tenho essa observação. Em relação aos hospitais e casas de saúde, também não. E por que eu omiti um pedacinho do parágrafo? Primeiro, para que você assimile o que é regra. Então, vamos lá. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, somente é permitido entre as 8 e 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros. Atenção, Código Eleitoral, caso a banca traz distância inferior a 500 metros. Código Eleitoral, caso a banca traz distância inferior a 500 metros. A Lei 9504 de 97, que é posterior à previsão no Código Eleitoral, vai prevalecer, lógico. É por ela que a Justiça Eleitoral se baseia para fiscalizar tudo isso aqui. Então, regra inferior a 200 metros, Lei 9504 de 97. Banca pediu o Código Eleitoral, perguntou o segundo Código Eleitoral, aí são outros 500. Além dos 500 metros, outros 500. Então, veja, regra. Agora, qual é a exceção? Esse horário não se aplica à sonorização fixa. Agora, eu vou ler o parágrafo como ele está. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte. Qual é essa hipótese, professora? Já trouxe para você. Sonorização fixa. Então, ressalvada a hipótese de sonorização fixa, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, vedada a sua instalação e uso em distância inferior a 200 metros, das sedes do Poder Executivo e Legislativo de qualquer esfera, União, Estados, DF, municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e outros estabelecimentos militares, hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Veja, lógico que, além das regras estabelecidas na lei eleitoral, além das regras estabelecidas no Código Eleitoral, nós temos toda a regulamentação que vem das resoluções do TSE e que vem também de forma complementar, suplementar das instruções baixadas pelos TREs. Exatamente. Nós ainda temos instruções que são baixadas muitas vezes pelos tribunais regionais eleitorais. Há algum tempo atrás, em eleição municipal, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro baixou uma instrução. Ele pedia, ou você pode ver aqui que a lei fala, é vedada a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros. Então, ele não pode nem ser instalado, nem ser utilizado, tá bom? Mas existem outros locais, e isso veio de instrução do TRE, em que eles não precisavam, por exemplo, desligar o som. Eles tinham que abaixar o som. Então, houve instrução
para que, dependendo, olha, não, eu sei que tem um rol de locais aqui, mas nós do TRE Rio de Janeiro vamos acrescentar outros. Quando estiverem passando nesses locais, entrou na rua desses locais, já está a 200 metros, abaixa o som. Não precisa desligar, abaixa o som. E uma vez, quem estava fazendo a propaganda eleitoral por alto-falantes esqueceu de abaixar o som quando entrou na rua onde está o cartório da Justiça Eleitoral. Olha só, olha só onde ele esqueceu. Ele entrou na rua e esqueceu de baixar o som. Multa, foi multado, certo? Houve a anotação, o Ministério Público veio e concordou pela imposição de multa porque ele esqueceu de abaixar o som quando estava a menos de 200 metros do cartório eleitoral aqui em Guapimirim. Por quê? Porque sim, é possível que outras instruções sejam baixadas, regulamentando a propaganda eleitoral naquela circunscrição. Comícios e aparelhagem de sonorização fixa. Voltei. Alto-falantes, amplificadores de som, salvo equipamentos de sonorização fixa, funcionarão entre 8 e 22 horas. Sonorização fixa, a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre 8 e 24 horas. Alto-falantes amplificadores de som, 8 e 22 horas. Comícios e aparelhagem de sonorização fixa, 8 e 24 horas. Com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, salvo para sonorização de comícios, salvo trio elétrico só para prestar apoio a comício, entendeu? Sonorização de comício aqui é isso, para prestar apoio sonoro a um comício. Então, geralmente, ele faz um comício em cima de um trio elétrico, tá bom? Aquele candidato, ele faz um comício em cima de um trio elétrico, isso não tem problema. Para prestar apoio a um comício, pode. Fora isso, não pode haver a utilização de trio elétrico. Então, artigo 39, parágrafo 4º, fala de comícios e utilização de aparelhagens de sonorização fixa. Nesse caso, serão permitidos no horário compreendido entre 8 e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então, no comício de encerramento, mais 2 horas. Não esqueça do período de propaganda restrito ou do período restrito de propaganda. Dentro de 48 horas antes e 24 horas depois do pleito, o que não pode. Comícios estavam lá, lembra? Código Eleitoral. Então, toma cuidado, certo? Comício de encerramento pode ir por mais 2 horas depois das 24 horas. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, salvo para apoio, sonorização de comícios. Carro de som e mini trio. É permitida a circulação de carros de som e mini trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do carro de som. Respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo, e isso, atenção, hein? Olha como a redação desse parágrafo é ruim. Primeira coisa, respeitadas que vedações previstas no parágrafo 3º? A sua instalação e utilização
em distância inferior a 200 metros das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, estados, DF e municípios, sede dos tribunais judiciais, quartéis e outros estabelecimentos militares, hospitais e casas de saúde, escolas e bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Agora, essa circulação de carros de som e mini-trios só é admitida em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Entendeu? A redação aqui, ela é confusa. Ela traz, inclusive, a possibilidade de uma segunda interpretação. Então, é permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, respeitadas as mesmas regras previstas a quem? Volto lá para que você não esqueça. Mesmas regras previstas para alto-falantes ou amplificadores de som. A Lei 9504 não se limita a dizer o que pode. Ela também vai explicar para você o que é considerado carro de som, mini-trio ou trio elétrico. Para efeitos desta lei, considera-se carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de no máximo 10.000 watts. Mini-trio, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 até 20.000 watts. Trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Então, você começa com o carro de som, beleza? Você começa com o carro de som, exatamente. Carro de som, máximo 10.000. Você vai para o mini-trio entre 10.000 e 20.000. Então, mais de 10.000 até 20.000, certo? E trio elétrico acima de 20.000. Então, você vai subindo ao equipamento, tá bom? E você vai fazendo a mesma coisa. Então, carro de som, até 10.000. Mini-trio, 10.000, mais de 10.000 a 20.000. E trio elétrico, mais de 20.000, certo? Tudo bem? Então, sim, a lei eleitoral não se limita. A lei eleitoral não se limita, nesse caso, a dizer para você o que pode e o que não pode. Ela quer que você, expert em propaganda eleitoral, saiba o que a lei considera um carro de som, um mini-trio e um trio elétrico. Então, até 10.000, carro de som. Mais de 10.000 até 20.000, mini-trio. Mais de 20.000, trio elétrico. Tudo bem? Estamos conversando sobre propaganda eleitoral em geral. Nós já falamos um pouquinho aqui dessa primeira parte abordando esse tema. Na próxima aula, a gente continua. Então, encerramos mais uma conversa. Não se preocupe, nós vamos fazer exatamente como temos feito. São muitos detalhes, então nós começamos a conversar sobre o tema. São muitos detalhes. Então, ao final de toda essa conversa, a gente vem com tabelas para que você lembre de tudo o que você está vendo aqui. Nesse primeiro momento, é o seu contato com essa legislação e todos os detalhes que ela traz para você, certo? Muito obrigada por ter ficado até agora. Obrigada, QC, pela oportunidade. A gente se vê na próxima live. Tchauzinho!